Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de importação, vamos falar sobre portos. Vamos entender aqui um pouquinho sobre os nossos portos. Vamos lá. Estão vendo aí a tela? Ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre portos. Vamos lá. Se vocês tiverem dúvida, é só levantar a mão aí que eu paro aqui, tá? Ok, vamos nessa. Portos. Os portos, né, só para dar um release assim por cima de tudo, né, eles movimentam cerca de 95, quase 100% do comércio exterior do país, tá? Com 37 portos públicos organizados e centenas de terminais privados, tá? Então existem portos públicos e também terminais privados. E esse sistema é primordial, né? Ele é vital para a nossa importação e para a exportação também de produtos. No caso, o Brasil exporta muito soja, minério, né? Ferro. Então, além da gente importar, a gente exporta também bastante. Então, é primordial aos nossos portos, né? E aí o Brasil possui 175 instalações portuárias de carga. Então, quando a gente fala em porto, a gente só pensa, eu sei que tem um porto em Santos, eu sei que tem porto em Paranaguá, sei que tem no Espírito Santo, sei também que tem em Santa Catarina, mas olha o tanto, né, de instalações portuárias, 175, né? E aí que são interessantes, né? É um misto, né, de terminais marítimos, instalações aquaviárias também. Então, temos portos ao longo da nossa costa toda, então, a gente pegar no litoral todo, e também temos nas bacias hidrográficas. Então, alguns rios, principalmente lá para cima, ali, Manaus, aqueles lados lá, existem portos lá de escoamentos para aqueles lados, né? Eles não estão ligados diretamente no mar, né? Assim, não tem um acesso inicial pelo mar, né? E aí, mais 76, né? São 76, né, no interior, né? Fora da costa litorânea. E daqui, ó, estão separados 8 na região sul, 6 na região centro-oeste e 52 no norte. Tem bastante porto hidrográfico lá para cima. Nós temos também alguns portos, tá? Que são portos em área terrestre também, tá? Vamos chamar assim, portos secos chamados. Então, se a gente for no interior de São Paulo, existe Porto Seco. Então, tem vários outros portos no país todo chamados portos secos. Chega via marítimo, né? E eles vão para o desembaraço nesses portos secos. Ou se quiser desembaraçar no marítimo, pode também, no porto seco também se pode. Algumas categorias o pessoal prefere armazenar em portos secos por alguma estratégia. Estou recebendo a mercadoria, não vou desembaraçar agora porque por algum motivo eu quero segurar ali estrategicamente, eu quero manter ele lá, pagar uma armazenagem dele que é mais em conta dentro desses portos secos, é possível. Ao invés de ele deixar o material dele parado, por exemplo, em Paranaguá, ele pode escolher um porto seco e escoar por esse porto seco. Então ele fica armazenado lá pagando como se fosse ali um pátio dele de uma forma mais barata. Uma forma dele, eu preciso liberar essa mercadoria agora. Ele vai lá e vai liberar, está mais próximo, geralmente, da empresa e tudo mais. Então, estrategicamente, pode ser utilizado portos secos, tá? E aqui, o porto é a espinha dorsal, né, do comércio internacional. Tanto lá de fora, quanto aqui do nosso país, né? São os hubs aí que conectam todos os mercados e facilitam esse ponta a ponta. No nosso caso, saindo da China, chegando aqui no Brasil. E de acordo com a organização OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, 90% desse comércio internacional, ele é realizado por marítimo. Lembra na aula anterior que nós falamos de alguns tipos de transporte, né? A parte marítima, aéreo e o rodoviário. Então, olha como é grande esse mercado aqui, né? Vou falar dos navios, né? Mais fácil, né? Marítimo, 90%. Então, ele é muito, muito grande. Então, com isso, a gente consegue minimizar custos, né? Porque são os fluxos ali todos os dias, é muita carga sendo transportada da forma marítima. E aí, a importância dos portos em tudo isso daí, né? Porque precisa fazer esses desembaraços, tanto de exportação quanto de importação.
E toda hora avanços tecnológicos dentro desses portos, porque eles influenciam totalmente eles impactam na eficiência, né, de recebimento e também de escoamento disso, né. Então, essa parte, os portos têm investido muito em tecnologia. E aí nós vamos conhecer os nossos principais portos. Principal porto, Santos. Porto de Santos é um porto estuarino, né, localizado em Santos, Guarujá, ali, né, Cubatão, aquela região ali de São Paulo. Ele é o principal porto brasileiro. Principal, tá? É o maior complexo de porto, maior complexo portuário, né, da América Latina. Então, todo esse bração aqui dos nossos vizinhos, Santos é o principal. E aí, inclusive, é um dos maiores do mundo, tá? Então, é bem grande, bem grande. Ele possui grande variedade de terminais de carga, então, de diversos tipos de produtos. Então, por exemplo, a gente vai importar um determinado tipo de produto, ele vai ter o terminal específico para ele. Então, um exemplo, o pessoal que vai importar, não é o nosso carro, vamos trazer carros, né? Importadoras, montadoras de carro. Existem terminais específicos para aquilo. Para ele não ter lá dentro daquele terminal, tipo peças de toneladas e peças que não fazem sentido, pequenininhas ali, né? Miúdas. Então, eles separam por terminais mais ou menos aqueles nichos ali de produto. Então, por exemplo, aqui, né, material a granel, né, pessoal que vai importar, sei lá, óleo, algum tipo de derivado, origem vegetal, líquidos, então eles vão separando, que é container do dia a dia, vamos chamar assim, tem um terminal, o que é outra carga de líquidos, tem outros terminais, então eles fazem essas separações. Essa área de influência econômica, né, de Porto concentra 67, quase 70% do nosso PIB. Então, olha como que movimentam os portos. É muito dinheiro entrando lá. Então, principal estado, São Paulo, depois Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul. Então, aproximadamente 60% do comércio internacional, ele está em valores, tá? São Paulo. Então, São Paulo movimenta muito. E aí, no caso ali, Santos, né? Movimenta muito. É muito grande esse número lá. Paranaguá, tá aí pertinho do Rafael, né? Vocês embaraçam bastante ali também, né, Rafael? Paranaguá. Paranaguá é Sim, um dos sim. mais importantes, tá? Esse é um dos portos mais importantes do comércio marítimo do mundo, né? E porque ele tem uma localização estratégica dentro da nossa América Latina. Então, ali ele é um ponto muito estratégico. Então, o pessoal utiliza muito o Porto de Paranaguá. Aqui, Itajaí. Não sei se vocês já ouviram falar também, Itajaí é um porto, ó. Porto Itajaí é um complexo portuário, que é ali em Santa Catarina, e é o principal daquela região, sendo o segundo maior do país. E olha que interessante. Mesmo a gente tendo Paranaguá como um dos mais importantes estrategicamente, Itajaí é o segundo do Brasil. Então, Itajaí é bem grande, eles desembaraçam muito lá. Inclusive, muitas empresas acabam indo para lá, para Itajaí, para desembaraços mais fáceis ali em Santa Catarina. Existem alguns incentivos lá de empresas, né, para importação e para escoamento também de material. E ali o principal produto lá, falando em exportação, né, que a gente manda lá para fora, madeira. O Brasil exporta muita madeira e o porto mais utilizado ali é Itajaí. Além de pisos, né, que eles exportam bastante, máquina, açúcar, papel, celulose é muito forte, fumo, né? E aí tem a parte, os principais produtos importados, né? Trigo, ainda se importa, produtos químicos, motores, principalmente para a parte têxtil, né? Porque usa-se muito ali naquela região, e papel também eles importam muito por esse porto. Então, acaba meio que nichando, esses portos são meio que nichados, tá? E é interessante a gente entender isso daí, porque vai afetar a nossa importação, né? O nosso direcionamento de importação, e para vocês também decidirem futuramente. Hoje eu estou no Paraná. Pô, faz sentido eu trazer por Paranaguá.
Estou no Espírito Santo, faz sentido eu trazer pelo Espírito Santo? Opa, não sei, o nicho do Espírito Santo não é os produtos que eu estou trazendo, posso olhar aqui outro estado. Não, vou abrir uma filial em Santa Catarina por algum benefício. Opa, já sei que lá eu posso utilizar ali Itajaí, posso utilizar Paranaguá, então é importante a gente conhecer todos os portos, tá? Ou pelo menos os principais. Aqui é a lista dos principais: Santos, Paranaguá, Itapoã, né, que é ali, Porto Nave, Santa Catarina, olha que interessante, né? Itapoá e Porto Nave, ambos em Santa Catarina, fica um meio que de frente para o outro. Rio Grande do Sul, aqui esse DP World, Santos também, ele fica do ladinho, coladinho do Porto de Santos também, DP World. O Porto de Chibatão, Manaus, Porto de Suape, Pernambuco, Porto de Itajaí, Santa Catarina, e o Porto do Rio de Janeiro também. São os 10 principais, tá? Aqui é mostrando um pouquinho para vocês, sabem o que são isso? Rafael sabe, que já participou dessa aula. Marcelo sabe o que é isso aqui, Marcelo? Navios. São navios. Tinha ideia que tinha tanto navio assim navegando? Eu descobri eu trabalho com software para posto, né? E aí teve uma época que estava muito, muito ruim de chegar navio de combustível. Tipo, a gente está passando agora. Aí os clientes, eles estavam sempre vigiando os navios para ver se estava chegando. E exatamente isso aqui. A gente tem como localizar quando você faz a tua Tipo Fly Radar, só que de navio, né? Esse marine aqui. Bem parecido, é igual, tá? Vamos chamar assim. É a mesma ideia, né? É mesmo projeto para você ter realmente, entender ali onde que está a carga, como que está. Apesar da gente ser atualizado pelo escritório com regularidade, né? Então a gente tem lá parte de escoamento, ó, material previsto para embarcar dia X, e já tem a janela de recebimento. Então não sai de lá e Deus dará. Eles têm a data certa de quando sai e quando chega, já é previsto. Então, se tiver no meio do caminho algum imprevisto, eles já vão atualizando isso, tá? Vão corrigindo ali na parte de recebimento. Mas é bem raro isso acontecer. Geralmente é bem redondinho, tá? E aqui essa sequência, né, de chegadas nos navios, né, que eles chamam de Berth Window, né, que é definida por agendamento prévio com os terminais, priorizando ali a eficiência operacional de tudo isso. Então, por exemplo, um navio como o MSC Natasha, né? Então, ele tem um navio grande, 366 metros, e outros, Chloe, Antonella, Xiamen, frequentam portos de Santos, Paranaguá, Navegantes, e a operação envolve a abertura do gate, né? Que a gente chama de portões, né? Janelas ou portões, né? Para recebimento da mercadoria para atração. Então, quando esse navio ele sai lá da China, por exemplo, ele chega, geralmente ele chega ali, fica próximo ali à Bahia. Então, se a gente, quando dá um zoom ali, num Marine Traffic desse aqui, por exemplo, a gente vai ver ao redor ali do porto, um pouquinho fora ali da costa, uma aglomeração de navios. Então, eles estão ali esperando a janela deles. Então, ou o gate deles. Então, ele chega com antecedência, mas o horário dele para entrar, para descarregar, é no dia X com a hora X. E de saída, a mesma coisa. Então, se ele não chegou naquela janela que é estipulada, ele passa, ele pula, porque tem outro na janela. Então, se ele chegou lá e às vezes perdeu a vez. E acontece isso se o navio chegar atrasado, por exemplo, por algum motivo, quebrou no meio do caminho, ou passou por alguma dificuldade que atrasou, algo desse tipo. Geralmente, o que eles fazem? Ele não chega num porto e descarrega ele inteiro 100%. O navio, quando ele vem de fora, muitas das vezes, ele chega e vem fazendo essa baldeação. Chega no porto 1, vai para o porto 2, porto 3, porto 4 e porto 5. Então, você imagina se ele chegou atrasado no primeiro porto. Ele vai atrasar todos os outros sequência, né? A lógica seria essa. Cheguei agora só vai ter janela daqui 3 dias, 4 dias. Um exemplo. Ele vai atrasar essa janela para todos à frente. Então, o que a operacional faz? Eles calculam, veem essa viabilidade, se faz sentido ele já seguir para o próximo, antecipadamente, para ele cumprir a janela correta. Então, ele vai, se ele tem 5 portos à frente, ele vai os outros 5 cumprir direitinho a janela dele,
Por último, ele volta e pega aquele primeiro que ele atrasou. Então, geralmente, quando o atraso é longo no primeiro, o que acontece? Ele não vai atrasando o efeito cascata. Ele vai, continua a agenda dele. Depois que ele acabou o último, ele volta para aquele primeiro. Dependendo do volume de carga, tá? Porque as cargas também, elas são alocadas por organização. Então, o primeiro porto de chegada vão ser as cargas de cima, vamos chamar assim, né? O segundo vão ser as de baixo daquela, e assim sucessivamente. Então, você imaginar que ele sai do primeiro e vai para o segundo, ele vai ter que tirar uma parte, descarregar a parte original, voltar àquela, seguir, e assim sucessivamente, fazer esse retrabalho em tudo. Então, o operacional analisa isso, se é possível, se não, eles vão atrasar e realmente vai fazer o efeito cascata. Mas só para vocês entenderem que eles têm que seguir essa janela ali de atracamento, de atracação, tá? Aqui, agendamento. Ela possui a programação, que inclui a abertura do gate, né? A atracação também, da mesma forma, são todos monitorados, inclusive pela Polícia Federal. Então, toda essa parte ali é toda preparada antecipadamente. Quando o cara sai de lá, trazendo lá o navio, já está tudo programado, horário de chegada, tudo bonitinho, a data, tudo agendado, inclusive com alinhamento com a Polícia Federal, tá? Descarregamento e carregamento, né? A estrutura de container segue o sistema, né? A baía de fileira de camada. Então, eles vão tirando camada por camada para garantir essa ordem. E talvez até equilíbrio do container, do navio, né? Não dá para pegar e tirar ali, tipo, de uma lateral toda e deixar o navio meio torto. Acredito que não, deva ser meio que bem organizadinho isso. E depois também para facilitar o próprio terrestre, senão você imagina, tira tudo quanto é jeito, depois lá embaixo o pessoal se vira para arrumar. E não é assim, é tudo, já tem um sincronismo, tanto sair do navio quanto a parte terrestre também, os próprios que fazem o translado interno dentro dos portos, né? Se ele é automatizado ou é um caminhão que vai trazer, enfim, existe essa organização prévia já também. Aqui a gente mostrando um desenho assim mais mostrando assim, o tamanho realmente, né? Muito, muito navio, muito. E aqui, né? Você falou, né, Marcelo, de tipos de navio, né? Que você falou da parte de combustível, né? Você consegue identificar quais são de combustível aqui? Sabe quais são? Porque tem ali, tem verdinho, tem vermelho, se eu não me engano. tem vermelho, tem Eu azul. acho que são os vermelhos, eu não lembro, não. Vermelho, exatamente, ó. Olha esse aqui, ó, por exemplo, né, ó. Então, aqui tem aqui, ó, um vermelho, aqui tem um outro tamanho aqui de navio, né? Existem também os transatlânticos aí de passeio, né? Opa, passei um pouquinho mais. Então, aqui são alguns exemplos, né, de navios. Então, aqui, quando a gente acessa o aplicativo, ele vem mostrando aqui, né, a trajetória dele, e ele mostra, geralmente no gratuito, às vezes tem um delayzinho de 3 dias, tá? Às vezes você olha lá no gratuito, o navio quebrou, porque ele não sai do lugar. E não é, porque, como é gratuito, ele é atualizado, às vezes, de 3 ou 4 dias. No pago, você vai ver ele online ali, navegando. Mas no gratuito ele vai ter esse delayzinho. E aqui mostra a parte de quando ele saiu e a parte prevista de recebimento. Então já tem na saída dele. Saiu, se acessou, ele vai ter ali saída e chegada, sempre. Tá? E o foto, tem detalhes do navio, você pode acompanhar todos eles. Isso daqui, imagina o que é? Vou perguntar, o Rafael já pegou essa aula, vou perguntar para o Marcelo, tá a Fabiana aí também. Fabiana, boa noite, seja bem-vinda. Oi, boa noite. Sabem o que é isso aqui, ó? Tem noção? Isso aí parece navio cargueiro, sei lá. Lá antigo, né? Bem antigo, né? Então, pessoal, ó, isso aqui é um carregamento de café no Porto de Santos em 1880. Olha a foto como que era, olha como eram os navios, a vela, né? E aqui, se vocês notarem, ó, lembra que a gente falou na aula passada dos containers, da organização? Imagina,
100 container, carregar aqui, ó, essa carga aqui é minha. Esse outro, não, esse aqui é meu. Imagina organizar isso dentro de um container, dentro de um navio, né? Então, o cara que criou o container lá realmente fez um trabalho incrível, formidável, porque imaginar isso daqui, como que ia organizar isso dentro de um navio, né? E aqui essas operações de carga, né, em Santos, né, que foi São Vicente, né, remontam ao princípio do século XVI, né, ocorrendo de forma, chamar primitiva, né, com a utilização de trapiches, por meio de quais a mão de obra humana e animal, né, então tinha ali carroça, cavalo, boi, puxando, né, e os barcos eram aqueles barcos a velas ali que a gente está vendo. E aí, nessa época, né, a movimentação de carga era explorada de forma independente por diversas pessoas. O cara ia lá, eu tenho espaço aqui, compra comigo, tenho espaço aqui. Então, era assim, diversos agentes fazendo ali vendas, vamos chamar assim, né, de espaço para escoar ali uma mercadoria, né, vamos chamar dessa forma, né. E aqui, sabem, tem ideia de onde é? Chutem aí. Alguém chuta? Pode chutar aí, Rafael. Acho que você não vai lembrar dessa, né? Lembra, não? Nem lembra dessa, né? Santos. Exatamente. Aqui já é Santos, em 1937. Olha como que era, né? A gente dá um zoom aqui, né? Dá para ver, reconhecer aqui as obras, né? Os prédios, a arquitetura, né? Bem antiga. E ali o porto bem singelo lá no fundo, né? Com pouca infraestrutura, ó, bem pequeno, vamos chamar assim, né? Bem pequeno, né? E aí aqui é uma história interessante, né? A partir de 1870, a coroa, né, que dominava, né, o país, né, passou a buscar alternativas, né, de expansão do porto, para realmente crescer, né, na parte de exportação. Na época era café, né? Então eles começaram a entender nisso, e como era a coroa que dominava aquilo, eles falaram, pô, a gente precisa pensar em alguma forma, né, de fazer isso ficar grande, né, e em 1886 foi iniciado um processo de concessão ali do Porto de Santos. Então, olha que legal, em 1886, eles começaram ali a fazer esse movimento, e aí para a exploração, né, portuária por 90 anos. E de contrapartida, quem pegasse essa concessão tinha que fazer ali investimentos de infraestrutura, de operação, de saneamento, toda a parte ao redor, né? E aí que tá interessante, né? Os vencedores da concessão foram um grupo liderado por Eduardo Gimli. Não sei se vocês conhecem aí, já ouviram falar da família Gimli. Foi muito poderosa no país, muito, muito, muito poderosa. Foram responsáveis aí pelo crescimento muito do nosso país. E ali Cândido Gaffré, né? E esses, então, comerciantes, né, no Rio de Janeiro, que tanto administravam o Porto de Santos, né, com o Gaffré e Guille em companhia, né? Depois, renomada empresa de melhoramentos do Porto de Santos, né? E aí depois ficou conhecida como DOCA, né? Docas de Santos, né? Que é a CDS. Um tempo foi feito dessa forma. Gimli também está envolvido na parte do escoamento de minério do país, então ele tinha interesse nessa época aqui de ter ali um porto eficiente, porque ele planejava outras coisas para negócios deles também, né, dele, né, e do próprio Gaffré também tinha alguns outros negócios, então eles falaram, pô, a gente precisa melhorar isso aqui, tanto para a gente importar, quanto para a gente exportar, né, somente a partir de minério de ferro. Aqui a gente consegue dar uma olhada assim nos portos pelo mundo, né? E aí alguns portos que a gente às vezes escuta falar um pouco, né? Estreito de Gibraltar, não sei se todos conhecem isso, né? Canal de Suez, tá bem famoso aí nesses últimos dias, né? Estreito de Hormuz, Estreito de Malaca, Canal do Panamá. Todo mundo acho que conhece. Esses estreitos, né, são onde navios têm que pagar, né, para eles cruzarem isso aqui, utilizarem esses canais, né?
Então, ao invés de um navio, por exemplo, sair daqui, dar toda essa volta no mapa, voltar aqui e entrar para cá de novo, meu mapa está errado aqui, foi. Ele passa pelo estreito aqui, paga-se lá um pedágio, vamos chamar assim, e passa por ele. Tá? Já tinham ouvido falar isso? Marcelo já tinha ouvido falar sobre essa parte de estreito, Fabiana também. Então, algumas importações, eles facilitam isso. Ao invés de dar a volta daqui para ir para o Equador, por exemplo, ele passa pelo Canal do Panamá, aqui e passa já para o outro lado. Então, ele economiza tempo e combustível, tudo mais, né? Paga-se esse pedágio aqui, com certeza deve valer a pena, porque senão eles davam uma volta. Eles vão fazer esse cálculo aí e eles passam pelos estreitos aí também, esses canais, tá? Porto de destino na importação, né? O que avaliar para escolher esse porto, né, corretamente, né? Quando a gente ouve falar de importação, a gente sempre associa a palavra burocracia, né? Entretanto, para que a carga chegue em segurança para a gente, né, é importante a gente entender o nosso porto de destino. Isso tudo envolve toda a operação. Então, falar, por exemplo, eu estou aqui no Espírito Santo. Teoricamente, faz sentido eu importar por Espírito Santo. Né? Estou no Rio de Janeiro. Teoricamente, faz sentido eu importar pelo Rio de Janeiro. Eu estou no Paraná. Teoricamente, faz sentido eu importar pelo Paranaguá. Então, a gente precisa entender tudo isso para realmente ver se faz sentido, né? E aí, a gente tem que realmente fazer essas avaliações para a gente estar escolhendo o porto certo, tá? É fundamental essa escolha do porto destino, porque isso vai englobar eficiência dos serviços, né? E tudo, o conforto, a segurança da carga e economia nos custos. E aí a gente fala, mas se eu receber aqui na minha própria cidade ou no meu próprio estado, pô, teoricamente é mais barato, porque está chegando aqui. E nem sempre é isso. Porque existem vários custos envolvidos e cada porto tem os seus custos envolvidos. Então, não é uma regra, vou importar, se eu importar por qualquer porto, a armazenagem é a mesma, o frete é o mesmo, não é. Então, por isso que é importante a gente saber de tudo isso, tá? Uma das situações, o que avaliar, né, no nosso destino, né? Aqui é a parte do nosso litoral, né? Então, a gente tem aqui Rio Grande do Sul, Itajaí, né, Santa Catarina, Santos, Rio de Janeiro, Vitória, depois Salvador, Aracaju, Maceió, todas essas partes aqui em cima, a Belém, lá em cima, Manaus. Então, a gente, aqui é um mapinha dos nossos portos, né? O que a gente precisa entender? Primeiro, localidade. Então, a gente, deixa eu ver por onde eu vou trazer. A estrutura do porto de destino. Essa parte é importante. Como a gente falou que cada porto tem os seus terminais secundários ali, e geralmente específicos para cada carga, o que utiliza em determinados portos? Esse porto aqui escoa muito material pesado. Então, às vezes, ele tem lá uma tabela diferenciada para aquele tipo de produto. Então, ele vai, para você escoar aquilo, faz sentido e uma tabela diferenciada, equipamento apropriado para aquilo, para transporte, agilidade interna dentro do porto. Então, tem uma série de fatores que englobam ali a parte de estrutura, né? Serviços também. Então, isso vai encarretar nos valores cobrados. Então, os serviços e os valores, eles vão estar todos dentro dessa parte da estrutura do porto. Eu quero trazer pelo Rio de Janeiro. Poxa, mas ali, esse tipo de carga, eles cobram muito caro por ela. Porque não é o foco desse porto. Então, para que eles vão ficar saindo do foco para entrar com um terceiro, importando lá um mix de produtos que para eles não fazem sentido? Então, o que eles fazem? Você quer importar por aqui? Ok. Um porto, pode importar, só que eles vão cobrar mais caro por isso, para gerenciar isso. Então, a gente precisa entender sobre esses portos, né? E a parte de serviço também. Geralmente, portos, eles vão oferecer um tipo de serviço que ele vai cobrar talvez um preço melhor para você, mas vai exigir contratos grandes. Então, por exemplo, a gente foi fazer um contrato e analisar as operações por Santa Catarina, né, para a gente importar por Santa Catarina.
Então, existe um porto lá, que é o Porto Nave, que é um dos portos privados gigantescos lá, e de eficiência, assim, ele está num padrão 5 estrelas, vamos chamar assim. Mas ele é muito caro, muito caro. E aí, fala, pá, mas tá bom, quanto que a gente tem que operar, né, para ter uma tabela boa? Ah, vocês vão precisar aqui um contrato para ele ficar num preço bom, 100 containers mês. Então, assim, tem que operar bastante. E existem muitas empresas, tá, gente, que trazem isso, assim, facilmente. Então, existem, eles te dão um preço, mas querem um contrato, assim, gigantesco. Então, não é o nosso caso ainda, né? E, então, eles têm alguns benefícios com isso. Eles conseguem escoar muito rápido, eles têm eficiência, porque eles já têm esse provisionamento. Eles pegam poucos clientes com bastante volume. Então, eles conseguem ter um atendimento, né, serviço muito bom. Então, isso que é o foco deles, entregar serviço. E aí, os valores cobrados acabam caindo em virtude dos volumes. E aí, vamos passar um pouquinho para curiosidade, né? E aí, vou fazer aqui uma pergunta, né? Você sabe onde foi criado o primeiro porto brasileiro? Alguém sabe? Chuta, Fabiana. Santos? Itajaí, né? Marcelo. Em Minas Gerais eu sei que não é. Boa. Olha só que interessante, né? Primeiro porto, né, foi de Naus, em São Vicente. Pertinho lá, tá, Fabiana, de Santos, mas não era Santos ainda. Foi considerado um porto de trapiche alfandegário, né, oficial, né, instalado em 1532. Então, inicialmente era para exportação do pau-brasil. Nosso famoso aí pau-brasil, né? Então, foi criado lá atrás, vai há quase 500 anos atrás. Mas não foi Santos, foi ele perto. Tá? E aqui, olha como ele era. Que uma pintura, né? Algum artista local lá fez. Então, você vê que aqui eles têm a parte de docas, né? Vamos chamar assim, né? E aqui embaixo, aqui, ó, aqui eles têm até a parte estrutural, né? Fabricação, né? De navios, vamos chamar assim, né? Barcos, ou chamar navios, né? Mas então, assim, era bem antigo isso. Ah, aqui, vamos falar, cadê ele? Espera aí que saiu aqui da página. Aqui, foi. É isso, tá. Essa parte aqui desse porto, eu tinha até, eu não sei por que não apareceu aqui, mas tinha ele atualizado. Eu não sei por que o slide aqui não seguiu aqui para a próxima, mas eu tenho uma foto dele, eu vou mandar depois no grupo. Ele atualizado com a data de hoje, que é, assim, bem legal, bem legal. Não é, claro, um absurdo de porto, mas existe lá ainda o porto para escoamento mesmo, importação e exportação ali por eles. Pessoal, dúvidas, vamos para as dúvidas agora. Sei que vai gerar muita dúvida e, pô, eu estou aqui principalmente, por exemplo, Marcela, estou no Espírito Santo, vou importar por onde? Fabiana está no Rio de Janeiro, vou importar por onde? Rafael está no Paraná, vai importar por onde? Né? Então, o que acontece hoje? A gente tem expertise com diversos processos que a gente consegue ter comunicação com todos os portos. E a gente consegue já ter essa triagem. Opa, aqui não funciona, aqui funciona, mas cobra-se um pouco mais caro, aqui cobra-se um pouco mais caro e funciona bem. Então, a gente tem essa expertise de direcionamento para vocês. Então, por exemplo, a gente falar o caso do Espírito Santo. As primeiras comunicações que nós tivemos com desembaraços no Espírito Santo não foram boas. Por quê? Serviço. O pessoal não responde, não retorna. É um pouco mais delicado a parte de comunicação com o Espírito Santo, mas já desembaraçamos por Espírito Santo também. Hoje o principal, como a gente já explicou, é Santos. Então a gente foca muito em operação por Santos, tá? Então quando a gente vai simular 2 operações. Por exemplo, do Marcelo, a gente vai simular uma operação via Espírito Santo, valores, e uma operação via Santos, por exemplo.
tá? E vai passar e vai falar, Marcelo, ó, aqui é bem seguro, tem comunicação, o preço é esse aqui. Vamos te entregar. Melhor, você que vai você que vai definir, eu quero seguir por aqui. Rio de Janeiro, eu nunca desembaracei uma mercadoria pelo Rio de Janeiro, o Luiz, pelo que eu saiba, também nunca desembaraçou. É um dos portos mais complicados. A dona Tânia perguntou isso na última aula, né? Do Porto do Rio, por exemplo. É um porto que o pessoal pede muito, é meio que de costume, pedir dinheiro. Então, assim, a mercadoria chega, tem a tabela, tem tudo mais. Quando chega alguém e fala, essa mercadoria tem não sei o quê. Isso aqui tem não sei o que lá. Começa aqueles jeitinhos, né, que são complicados e acabam atrasando muito o processo, atrasando muito, encarecendo o processo. Então, tendo em vista isso, a gente sempre tem direcionado para Santos, apesar de eu ter desembaraçado já por Paranaguá também. É feito qual cálculo? Qual que é a armazenagem, por exemplo, em Santos? A armazenagem em Santos de um container custa R$ 3.500, um container de 20 ou de 40 pés. Qual a armazenagem no Rio de Janeiro? A armazenagem é bem mais alta. Então, com isso, a gente começa a fazer esse cálculo. Mas tá bom, aqui é mais alta, tem uma burocracia, vamos chamar assim, né, de burocracia maior para desembaraçar, mas eu tenho um custo terrestre, né, rodoviário, mais barato. Aí a gente começa a colocar isso na balança. Ó, eu vou economizar aqui, mas posso ter uma burocracia delicada, né? E aí fica naquele, às vezes o barato sai caro. Porque a gente economiza na parte terrestre, mas lá interno a gente paga mais caro. Então, às vezes, fica elas por elas. Aí a gente vê um Porto de Santos e fala assim, eu vou perder um dia a mais, porque vai ser um dia para entrega, né? Você está no Rio de Janeiro, de entrega Rio de Janeiro para Rio de Janeiro, entrega no mesmo dia, ou no dia seguinte. Já vindo de Santos, vai perder um dia. Então, você vai colocar isso na balança, quanto que vai ficar. E aí é feita a definição. Rafael está ali, Paranaguá segue muito bem, é um porto de custo bom, organização excelente também, é muito bom de desembaraçar lá, a armazenagem lá de container é mais barata do que de Santos, inclusive, mais barata. Geralmente, o que em Santos é 3.500, 4.000, lá em Paranaguá vai pagar 2.500, 3. Então, assim, é mais em conta. Os últimos que nós cotamos pelo Espírito Santo ficaram mais caros, e aí, no caso, o importador optou em trazer por Santos, saiu de Santos, colocou o terrestre lá, o rodoviário, e seguiu o rodoviário, então foi muito rápido também. Um dia a mais no processo todo, né, mas seguiu, tá? Diga, Marcelo. Desembaraçou lá, realmente, geralmente o terrestre, você precisa descarregar a mercadoria, passar por um outro caminhão, ou vem o container não vem, né? Quando é carga fechada, quando é o container fechado, segue o container inteiro. E aí você descarrega e devolve o container? Exatamente, e boa pergunta. Pagar os 2 fretes, no caso. Não paga 2 fretes, né? Toda a parte de fretes, ela já está no estudo de custo inicial. Então, deixa eu finalizar por que está entrando isso. Quando a gente recebe o estudo de custo da tua importação, já está calculado o frete, tá? Esse frete, se saiu de Santos para entregar no Espírito Santo, ou dentro do próprio Espírito Santo para o Espírito Santo, já está calculado esse frete. Independente se ele é o container inteiro, ou se é uma carga dentro de um caminhão-baú, por exemplo. Já vai estar ali dentro do teu estudo de custo. Quando é o container inteiro, existem algumas regrinhas. Você tem que ter um tempo, você tem um tempo para devolver esse container. Então, quando o container vem de lá para cá, ou vai daqui para lá, esse container é de alguma empresa. Tá? É uma empresa que gere aqueles containers. Então, quando esse container veio, o caminhão colocou lá e fala assim, você tem uma janela para entregar ele de volta aqui no porto em 24 horas. A partir daquilo, você começa a pagar como se fosse uma diária, começa a contar ali
esse contagiro de valores. Então, geralmente, o caminhão segue, ele tem que descarregar e voltar no mesmo dia, dependendo da janela de acordo com o que ele tem. Ele não pode ficar ali o tempo que ele quiser. Porque esse container é alugado. Então, a empresa que fez o transporte alugou por aquele período de tempo. Enquanto ele estiver lá dentro do porto, tá ok, beleza, a gente vai contar a armazenagem dentro do porto. Lembra que a gente falou de períodos? 7 dias, depois, se saiu no 8º dia, vai pagar 2 períodos, não paga 7 mais 1. E o container é a mesma coisa, ele saiu, chegou lá na minha empresa, e não consigo descarregar, porque, enfim, o funcionário não estava aqui para descarregar, o container vai ter que ficar parado. Tá bom, o motorista vai falar, beleza, fica aí. Mas você vai ter que pagar essa diária, vamos chamar assim, depois, tá? Já a carga baú, geralmente não tem esse encargo, essa carga fixa, mas nenhuma transportadora vai querer também deixar a carga dela parada ali, o caminhão dele parado ali, perdendo dinheiro de transportar outro produto, outra mercadoria, né? Mas não existe essa regra da tabela ali fechada. Aí, não descarreguei, vou pagar, né? Não, baú, beleza. Mas o container, ele, de forma prática, geralmente o que se faz é, chega o caminhão, já descarrega, o container não fica mesmo, já volta. Ou Já não? volta, já volta. Ele já volta, exatamente. X horas lá, você descarrega e tchau. Ele fica ali aquele tempo de descarregar a mercadoria, tem um tempo, isso aí a gente pode informar isso quando é container informado, você tem X horas para descarregar. Passou daquilo, é cobrado por hora. Acabou de descarregar, o caminhoneiro monta lá e retorna. E retorna para o porto de novo. Funciona dessa forma. Então, quando é o container fechado, o que facilita toda a operação? E a gente agiliza e ganha tempo, né? Ele desceu do navio, né? Vamos imaginar que desceu lá o container inteiro. Fez lá a armazenagem, né? De forma automatizada, ou outro caminhão interno lá no porto que pegou ele lá e foi levar para o terminal. Então, mesmo ele ficando lá fora, no pátio daquele terminal, vamos chamar de terminal 1, ele ficando ali, deu um canal verde, liberou, abre-se a janela para escoar ele, que é rápida também. Por quê? Vai entrar o caminhão, eles vão pegar aquilo, colocar em cima e segue de volta, segue para você. É direto. Então, é uma janela prática, porque não demanda mão de obra para ficar lá carregando, pondo vários trabalhadores carregando aquela carga, né, que seja no caminhão. Então, não tem isso. Então, isso acaba barateando o custo, porque é automatizado, vamos chamar assim, né, mecânico. E o tempo. Imaginar, carregar 20 metros cúbicos lá, caixa por caixa, vai um tempo. E você pegar um container com uma máquina e só colocar aqui em cima, é rapidíssimo, né? E aí você ganha esse tempo, organização, segurança, porque a mercadoria não é manuseada por pessoas, né? Então, ela vai chegar sem violações. Às vezes tá lá, carregou, cai no chão, pode amassar, pode acontecer isso. Eles têm muito capricho para que não aconteça, porque a mercadoria ela é segurada de ponta a ponta. Então, saiu lá da China, ela está segurada até o momento que você assinar o romaneio de recebimento ali na tua empresa. A partir daquilo ali, é teu. Antes disso, a mercadoria está segurada. Então, se por algum caso eles quebrarem essa mercadoria por algum desses transportes, né, ou desses gerenciamentos de carga, alguém vai ter que pagar. Então, o pessoal toma cuidado para realmente não acontecer. Mas pode acontecer. Diferente de embarcar lá na China e sair lacradinho e você quebrar o lacre e abrir dentro ali na tua empresa. Então, vai chegar a mercadoria, quando abre o container, cheira carro novo. É incrível. É muito bacana. Então, a gente ganha tempo, segurança, essa agilidade. As caixas chegam muito intactas, né? Chega diferente o material. E os portos, eles vão ajudar a gente bastante nisso, né? Essa eficiência de cada porto. Então, a eficiência vai ajudar em custos, vai ajudar em tempo, principalmente. Então, a gente, às vezes, pega um porto próximo, mas não tem essa eficiência e não tem ali os custos necessários. Então, a gente acaba trazendo por outro porto. E é muito comum isso, tá? Muito comum.
Então, não se preocupem de, quando vocês fizerem ali, vou escoar, vou importar por Paranaguá, estou chutando lá em cima. Geralmente é Santos, é o principal, mas vou importar por Santos para trazer para o Rio de Janeiro, não faz sentido. Faz muito sentido, tá? Então, é que a nossa primeira importação, a gente trouxe por Santos, né? Só que o navio, ele chegou primeiro no Rio. E aí, vou antecipar aqui a mesma pergunta que eu fiz. Falei, pô, se entrar em contato, aproveitar que ele está aqui, não para lá pegar a mercadoria, olha que loucura, né? Pensamento ansioso, né? Aquelas pessoas ansiosas, né? Já está aqui, muda o desembaraço. Não é possível. Então, a partir do momento que estipulou lá o porto de saída da origem, o porto de destino, é o porto de destino, não tem como trocar. Já está programado, organizado. Se for LCL, a mercadoria vai estar lá no container junto com outras cargas para aquele mesmo destino. Então, assim, é bem complexo essa organização. Então, esquece, tá? Então, sempre vai ser isso definido sempre previamente. Saiu de lá, Giamém, saiu de qualquer porto lá, vai chegar direto no porto de origem, aqui já no porto de destino já previamente definido. Ok? Mais dúvidas? Vamos lá, Marcelo, você fez uma boa pergunta. Fabiana está em processo aí já, né, Fabiana, de importação, então acho que só definindo alguns detalhes, né? Faltando pouco, acho, para a Fabiana. Isso. Tá faltando. Ó, já paguei, né, a primeira parte lá. Ah, já foi dado o É canal. um sinal. Para comprar. Aí eu estou esperando agora ele ver os próximos passos, né? O que vai fazer. Vai te posicionar lá o booking, o próximo passo, né? É o booking, que aí é a data de escoamento lá do material, já com a data prevista de chegada. Então, esse é o próximo passo. Ó, ficou pronto, booking previsto, vocês vão olhar aí, vão escutar essa palavra booking, tá? Ó, booking para o dia, por exemplo, dia 29. E aí a chegada para o dia tal. Já vai estar o booking de saída e o de chegada. E aí tem como acompanhar o navio, né, que você falou. Tem. O Plínio vai mandar para você ali o linkzinho, né, com o nome do navio, já dentro do Marine Traffic ali. Você clica lá, você vai acompanhar ele vindo ali, navegando por todo o marzão ali, passando ali por Madagascar. É isso que eu não entendi. Você acabou de falar assim, não sei se todo mundo tem direito a ver o navio, tem que pagar para ver o navio. Você falou assim, você não aparece o gratuito. O gratuito você tem acesso, mas ele tem um delay na atualização. Então você vai ver um delay de 4 dias. Então o meu vai ser um delay ou o meu tá pago? Não sei, não entendi. Não, o delay você vai ver ele sempre 4 dias atrás. Se você entrar lá e pagar o aplicativo, você vai ver ele em real time. Não é que o navio vai demorar, não. É a visualização que você vai ver. É como se você visse assistir televisão com data de 4 dias atrás. Então, é essa visualização que eu vou ter. Gratuita é. E às vezes você vai olhar ali e vai falar, tá parado. Furou o pneu do navio. Não sai do lugar. Mas é porque ele tem esse delay de atualização na versão gratuita, tá? Tá bom. Então, não é porque você vai olhar lá e vai falar, parou meu navio, o que será que é? Não, ele segue diretão. É que dá esse delayzinho aí na parte gratuita. Ok? Pessoal, mais dúvidas sobre portos? Toda essa parte estrutural de cálculo de custos, isso aí a gente entrega tudo para vocês antecipadamente, tá? Olha aqui, a gente já tem essa expertise já de te mostrar quais pontos, os principais mesmo, que a gente até fala aqui, né, Santos, Paranaguá, né, Santa Catarina, são os mais utilizados, ok? Então, é o que geralmente a gente utiliza, porque funciona muito rápido, a organização deles é fantástica. Pessoal, mais dúvidas? É uma breve, assim, a gente entender aí sobre portos, né? Saber realmente por que eu estou trazendo por esse porto, por que eu vou trazer pelo de lá, por que está vindo assim, né? Se eu tenho porto aqui, né? Se eu tenho porto na minha cidade, no meu estado. Então, muitas das vezes é isso, a estrutura de cada porto, o que eles transportam, isso
a gente vai acabando filtrando e direcionando para eles. Certo? Correto. Dúvidas em modo geral de algum outro item que vocês queiram tirar, a gente aproveitar esse tempinho, tirar alguma dúvida, seja na parte de importação, seja também do Mercado Livre, a gente aproveitar esse time. Fabiana está aí só aguardando, já está animada, Fabiana. E como que estão as vendas, Fabiana? Me fala. Não, o microfone ele já foi todo. Vendeu tudo já? Entendi. Meu Deus, coloca de novo para vender. E aí estão com 5 que devolveram. Aí eu acho que eu vou arrumar alguém para consertar para poder devolver. Porque teve alguma coisa assim de tá com defeito, tá faltando isso. Às Aí vezes a pessoa nem sabe, coloca lá, às vezes nem. eu vou testar aqui direitinho, mas eu arrumei um rapaz para dar uma olhada. Aí eu já vou levar e aí eu vou botar para vender. E Caramba, aí eu tô. demorou um pouquinho, mas andou, hein? Andou, foi rápido que eu botei no full, né? Então isso ajudou. Que legal. E aí, para alimentar a loja que eu estou treinando, aproveitando que eu estou treinando, eu estou botando as molas, né? Aí eu estou treinando anúncio, essa parte que fala do Ads. Aí eu estou aproveitando e estou treinando Tá isso. entendendo toda a plataforma. A imagem, aquela coisa que você fala do fundo branco. Depois, quando você vai pegando o time assim, das coisas, você vai entendendo por que é o fundo branco. Porque às vezes o Mercado Livre ele quer botar aquela tua imagem num comercial, alguma coisa. Aí eu acho que tem que estar tudo ali mais ou menos na mesma coloração, né? Que eu fico vendo. Às vezes ele coloca um monte de anúncio, assim, que se tiver no Ads. Aí ele coloca lá um anúncio bonitinho, todo um do ladinho do outro. Se o teu estiver colorido, o teu vai ficar desfocado. Acho que não vai, né? Eu acho que é isso, né? Não sei. Então, existem algumas modalidades, né? Modalidades que eles exigem que seja fundo branco e modalidades que eles permitem que seja ambientada. Por exemplo, você vai vender uma cortina. Como você vai vender uma cortina branca num fundo branco? Ninguém vai conseguir identificar. Então, existem produtos que faz sentido isso. Então, eles vão permitindo isso categoria a categoria. E as outras, o que a gente faz? Chuta, o que a gente faz com as outras? Não, as outras que ficam atrás daquela de capa? Não, estou falando categorias, né? É óbvio, por exemplo, cortina, né? Uma cortina com fundo branco, a gente não vai conseguir mostrar ela, né? Produtos aí, eles permitem ambientar uma luz, uma luminária. Luminária. Ali, num fundo vazio, não dá para ver, então eles permitem ambientar. E aí eu estou falando outras que a gente, que nem está falando, a Imola, né? Tem que ser o fundo branco. O que a gente faz nesses casos? O que a gente faz? A gente... eu procuro colocar no que eles querem, mas as outras eu coloco do jeito que fique mais bonitinho, que eles permitem, né? Às vezes acho que não ficam na capa, digamos assim. Que você está, que eu estou falando, talvez não estou sendo claro. Você está imaginando um anúncio ou uma foto com fundo branco ambientada e as outras fotos, a sequência lá de 10 fotos. Isso. Esse é o ponto, tá ok. Mas eu estou falando outras categorias. Então, o que é lógico que é fundo ambientado e o que eles estão falando, isso aqui é fundo branco. Né? Então, vamos falar só de foto de capa, em diversas categorias. O que é lógico, a gente colocou lá, permite. Eu estou falando as outras categorias. O que a gente faz? A gente testa. Então, vamos lá e vamos colocar uma foto ambientada. Porque se a gente tem uma foto toda branca, quando você vai procurar um produto, tem lá tudo branco. O produto, que nem uma mola, é uma mola. Aí o cara vai olhar, mola. Qual ele vai parar para ele comprar? E geralmente está no celular. Então, assim, se está passando ali no celular, é o que mais chama a atenção. Porque a palavra-chave já está ali, já vai imprimir para ele. Então, o que mais chama a atenção? Então, a foto ambientada e bem feita é o que vai fazer o diferencial do cara parar e clicar. Então, o que permitir ser ambientado, coloca ambientado. Tem categorias que tenta de qualquer jeito lá e ele não deixa. Mas toda hora isso muda.
De quando a gente começou até agora, várias categorias a gente foi testando. Como que a gente foi sabendo isso? Testando. Então, você pegar vários anúncios no Mercado Livre, vários vão estar de foto fundo branco. Que a pessoa colocou aquilo e nem testou outras possibilidades e deixou lá. E às vezes nem, não vende, o cara não sabe por quê, porque a foto dele não chama atenção. Então a gente tem que ter as palavras-chave para as pessoas nos encontrar, como vão encontrar um monte, mas dentro desse monte, qual escolher? A gente tem que estar com uma foto chamativa. Então, o que permitir ali colocar fundo ambientado, coloca. Aí, dica, às vezes a plataforma coloca lá, não permite fundo ambientado. Né? Não permite, não permite, não permite. Quando a gente entra dentro do gerador de imagens do Mercado Livre, ele mesmo gere com fundo ambientado em algumas situações. Uhum. Aí ele permite, você vai ver Sim, lá. Já testei isso também. Vai deixar você colocar. Aí usa aquilo lá, porque ela vai chamar mais atenção que as outras. Entendi. E aí, o máximo de tudo, dentro desses testes, mantém um anúncio fundo branco e mantém outro anúncio com ele ambientado. O que vender e despontar, o outro exclui e segue o baile, segue o jogo. Aí é realmente o testar mesmo, porque a plataforma ela está atualizando a todo momento. Logo, marca, não permite eu conseguir botar. Isso não permite, eles não permitem conseguir colocar, tem que ficar atenta, porque assim, eles vêm atualizando a cada momento, isso, colocando essa IA para reconhecer mais potente, vamos chamar assim, e se ela olhar ali, ela vai deixar teu anúncio de lado. Então, você vai ver ali, às vezes, naquela plataforma principal, ele vai estar 100%, mas a hora que entra dentro dele, vai estar lá perdendo por exposição. Então, tem que ficar muito atento nisso quando coloca logomarca, tá? Tá. Eu botei bem sutil, assim, com cores claras, assim. Antigamente eles permitiam colocar, hoje já não permite, aí o pessoal coloca meio que marca d'água, essas coisas assim, só que às vezes ele não permite, tá? Às vezes ele tá ali, daqui a pouco a plataforma, eles atualizam lá um software mais potente, ele vai lá e consegue pegar, e você vai estar, às vezes, não tá vendendo e nem sabe o porquê. Porque você subiu, tá ok, não tá vendo, ela vai estar, seu anúncio vai estar travado. Então tem que ficar bem atento. Então a logo e a logomarca então é pior do que o fundo branco. O fundo branco, se você conseguir fugir dele, a IA não vai te. Agora, a logo você acha que é mais complicado, é isso? Exatamente, porque o Mercado Livre, ele quer desvincular marcas, às vezes a pessoa, você coloca a marca, mas como saber o que é marca e o que é o nome da loja? E às vezes a marca é o nome da loja. Aí o cara vê ali no anúncio, você fazendo uma propaganda e vai lá e compra direto de um site, por exemplo. A plataforma não quer isso. Por isso que ela tira isso, pelo menos da primeira página, da primeira foto. As outras, às vezes até passa, mas a primeira, geralmente eles são muito burocráticos com isso, que é para a pessoa não ver ali o nome da loja da pessoa. O comprador não vê o nome da loja, porque senão ele vai entrar lá e vai falar, vou entrar em contato direto com a Fabiana aqui, ó. Lá deve ser mais barato. E geralmente é mais barato, porque o cara tira 10% de desconto lá e vai ficar mais barato que o Mercado Livre, e por causa da comissão, né? Compra os dois. Né? Nesse anúncio, eu vi a concorrência. A concorrência está colocando marca. E aí sabe, todos que vendem de outra marca estão colocando desse jeitinho meio sutil e estão colocando. Faz esse teste, Fabiana, coloca. Antes de colocar, eu avaliei, assim, sabe, a concorrência para ver se eu estava fazendo algo de errado. Eu falei, não, até a pessoa que vende da nossa fábrica está colocando grandão lá. E eles estão colocando em evidência. Então, assim, eu analisei antes de... Vou ver se estão colocando. Aí eu vi que estava todo mundo colocando, eu falei assim, A melhor análise é vender. Faz um com e faz um sem. O que vender, segue. Tá dando certo assim? Segue. Tá dando certo sem? Segue. Mas a lógica é para que sem a logomarca funcione melhor, na lógica. Mas aí, como a gente fala, testa. Para fazer o anúncio é de graça. Né? Então, só testa, que der certo, só segue o jogo.
Ok. Pessoal, mais dúvidas para a gente finalizar? Tudo ok? Então, vamos finalizar aqui nossa aula, fazendo aquela foto. Vamos lá. Oi. Oi, beleza. Vou mandar depois o resumo para vocês. Essa semana a gente não vai ter aula nem quarta nem quinta, então nossa próxima aula vai ser na próxima segunda, tá? Só para avisar, depois a gente vai colocar no grupo lá bonitinho, mas só para vocês se programarem já. Ok? E o que for tendo de dúvida, estamos aqui para ajudar vocês. Beleza? Gente, obrigado pela companhia mais uma vez. Excelente feriado aí a todos. Obrigado. Valeu. E excelentes Abraço. estudos. Valeu. Abraço. Abraço, Fernando. Boa noite a todos. Tchau. Oi, tchau, tchau.